Tatiana Reis. E eu sou a Elida. A gente tá aqui hoje pra falar sobre perguntas que aparecem na entrevista de emprego. Mas antes, se inscreva nesse canal e vem com a gente que agora você vai ver aqui as 6 perguntas que mais aparecem nas entrevistas de emprego. Bora lá? Então, gente, é o seguinte. Essas perguntas aqui, elas costumam aparecer nas entrevistas de emprego. Provavelmente todas elas vão aparecer na próxima entrevista que você fizer. Se não todas elas, a maior parte delas eu te garanto. Então, presta atenção, observa quais são as perguntas, analisa quais são as respostas pra você sair bem na hora que você for fazer essa entrevista. E a primeira dessas é: fale um pouco sobre você. E aí, Tati? Então, a empresa nesse momento quer saber assim, quem é você para além do currículo. Porque veja bem, o RH já recebeu seu currículo, ele já sabe onde você se formou, onde você passou, o que você fez. Mas conta um pouquinho quem é você, uma personalidade sua, conta um pouquinho dos seus pontos fortes aí. Poxa, mas tem tantas perguntas que também falam de pontos fortes, mas agora é hora de você fazer aquele pitch de vendas sobre você, porque a empresa quer ouvir quem é você. Por exemplo, fala um pouquinho como é você, quem é você. Eu sou a Elida, eu sou formada em comunicação, fiz mestrado nessa área também. Eu gosto muito de todas as coisas mineiras nessa vida, então eu sou a pessoa do café, do pão de queijo, do queijo, pão de queijo com queijo dentro. E profissionalmente falando, você pode falar dos seus gostos e tal. Nessa hora você vai falar um pouco de você. Então, profissionalmente falando, eu gosto de trabalhar em coisas que exijam criatividade, coisas que tragam benefícios e resultados para a empresa, mas que envolvam a comunicação de uma maneira inovadora e de uma maneira criativa. Então, só fazer um resumão de quem é você. Pode, nesse resumão, falar algumas coisas mais pessoais, como eu brinquei aqui, a questão do queijo, pão de queijo, etc. Mas você pode também, se você não se sentir à vontade, ou se não você entender que o recrutador é mais sério e tal, você pode ficar num discurso um pouco mais formal. Depende muito da sua área de atuação também. Mas é a hora de você fazer assim, sabe aquele trailer que te leva a querer ver um filme? É como se isso aqui fosse um trailer do filme. Então, pra você querer ver um filme, você vai ver o trailer e você vai falar: nossa, esse filme parece bom. Deixa eu saber mais sobre ele, deixa eu assistir. É um pouco isso. Então, esse fala um pouco sobre você é pra quebrar o gelo também. Então, o recrutador pergunta isso pra você e ficando um pouco mais à vontade, ainda que a gente saiba que na hora da entrevista é difícil ficar à vontade, mas essa pergunta serve pra isso. Ela geralmente vem no começo das entrevistas, tá? E um ponto legal que você comentou assim, né? Às vezes o recrutador, ele tem um viés mais divertido. Você já vai sentir nesse momento, pelo jeito que te tratou, e aí você já relaxa, pode fazer uma entrevista mais amigável, mais divertida, até um pouco mais informal. Até porque se o perfil da empresa for esse, eles vão dar esse tom já no início da entrevista. A outra pergunta que aparece muito, na verdade não é uma pergunta, é um pedido, né? A pessoa pede pra você assim: me conta aí um exemplo de quando a sua atuação profissional se destacou. Ou seja, uma história, uma situação em que você teve um destaque profissional. E aí, Tati, como que a pessoa responde? Eu mesmo já passei por isso enquanto candidata. Eu já fiz vários processos seletivos de trainee, já passei em vários trainees. E como eu buscava ali mais a área financeira, de gestão, eles geralmente perguntavam assim, qual foi o maior destaque? Então, pra quem trabalha na área financeira, por exemplo, é dar números. Mas, por exemplo, eu saí de um valor X, que depois foi pra X, foi mais de 10 vezes o valor X de resultado operacional na empresa. O que é o valor X? Então, eu cheguei, o caixa tinha lá, vamos supor, reais, e quando eu finalizei a minha jornada nessa empresa, eu tinha um caixa com R$1.000. E aí você tem que identificar dentro da sua jornada enquanto candidato o que você fez de grande destaque. E às vezes as pessoas se perdem assim. Eu vou falar, mas eu não fiz nada, eu tô perdido, eu não sei. Mas se você sentar e parar e olhar com carinho, você deve ter participado de algum projeto bacana, algum resultado, mesmo que em equipe, porque é super valioso. Eu contei aqui um número que eu alcancei, mas eu tinha uma equipe também para me ajudar, eu era a pessoa que liderava. Veja no seu caso qual foi o grande projeto profissional que você participou e que você conseguiu essa jornada. Ah, mas eu tô no primeiro emprego, por exemplo. A gente vê diversos casos de jovens que nos procuram para falar sobre isso. A gente fala assim, mas você não participou de nenhum concurso na escola? Você não teve nenhuma competição, nenhum desafio? Aí fala, mas eu ganhei com a melhor redação da minha escola. Poxa, já é algo para você destacar. Ainda mais porque as pessoas cometem muitos erros de português e esse é o erro que mais elimina os candidatos no processo de entrevista e de currículo, né? E também é assim, esse destaque, ele vai depender muito da sua área de atuação, mas também do nível que você quer alcançar. Então, para uma pessoa jovem que está começando a carreira agora, esse destaque pode ser sim alguma coisa tipo uma participação no trabalho da faculdade ou mesmo da escola. Para um profissional que já está com a graduação, que já tem uma carreira iniciada, aí esse destaque precisa ser tipo um pouco mais complexo. Para um profissional que é de gestão, esse destaque da atuação ele vai precisar ser uma coisa maior, mais ampla, tipo implantou um novo projeto, né, ou um novo processo na empresa, enfim. Qual vai ser o destaque? É você que vai avaliar dentro da sua carreira, mas não minimize também as suas conquistas, sabe? Se você é um profissional de começo de carreira, não tem problema o seu destaque ser uma coisa menor, digamos assim, tá? E que também vai mostrar que você é uma pessoa empenhada
alinhada, proativa, porque o recrutador, ao perguntar isso, ele quer saber se o candidato se dedicou a algum projeto que ele precisou enfrentar desafios, porque quando você fala de uma grande realização, demonstre os desafios que você conseguiu passar. E como a Elida falou, não minimize nenhuma etapa, mas dê destaque aquela que foi assim, show de bola, que você recebeu mais elogios e tal. Outra pergunta que aparece muito é: por que devemos te contratar? Aí aqui você vai vender o seu peixe. Por que a empresa deve te contratar? Aí se você responder, não sei. Se você não sabe, eu sei que o candidato não sabe, eu que sou o recrutador, eu que sou a empresa, né, a pessoa que tá lá do outro lado, aí é que ela não vai saber. Então você tem que já ir preparado com uma boa resposta para essa pergunta, porque quando a empresa pergunta por que devemos te contratar, você precisa convencer aquela pessoa de que você é o melhor candidato para aquela área. E assim, a gente sabe que todo mundo precisa pagar os boletos, porque nós também temos boletos, vocês têm boletos, todos nós temos boletos. O editor tem os boletos, né, editor? Eu não estou suportando mais. Mas essa é uma resposta muito genérica. Você tem que fazer assim, aquela resposta que vai encantar a pessoa para ela falar nu. É uma licença poética mineira. Nossa, esse candidato aqui, ele realmente trouxe uma visão diferente. Tem uma dica boa pra isso, Tati. Então, bora lá. Que é mostrar pro recrutador o que você, como candidato, vai trazer de benefício pra empresa. Na hora que pergunta isso, às vezes a pessoa tende a justificar, igual a Tati falou. Meu Deus, eu tenho conta pra pagar, eu tenho coisa pra fazer porque eu tô estudando, porque eu tô fazendo curso, uma pós, um mestrado, não sei o quê. A empresa, ela quer saber o que ela vai ter de benefício com a sua contratação. Então, às vezes o erro do candidato é falar o que ele vai ter de benefício com aquela contratação, entendeu? Então tenta focar assim, naquelas qualidades, naquelas competências que você tem e que são valorizadas para sua área de atuação, que você vai colocar essas competências a serviço da empresa para trazer resultados. Essa é uma palavra-chave importante na sua resposta, né? Traga resultados. E para completar um bônus, para você descobrir isso aqui, vai lá no site da empresa, leia sobre a empresa, porque dali você vai extrair o que a empresa quer e aí você fala, isso aqui deu match comigo, eu posso entregar isso aqui para a empresa, vai ser bom para mim e vai ser bom para a empresa. E aí você tem uma resposta que demonstra o seu interesse em contribuir com esse resultado. Outra pergunta que cai muito é: como você lida com pressão? Nossa. Essa daí, ela é assim, daquelas. Eu lido com pressão. Eu tomo um Rivotril, eu tomo Ou põe a mensagenzinha, aquele emojizinho do grito lá, tipo, né? Mas aí você, né, respira fundo e com a finesse Pleno ou plena, vai responder isso com toda a categoria do mundo, dizendo que você tenta entender o contexto, ouvir as partes e dali você extrair uma solução para resolver os problemas mais emergenciais, uma situação que surgiu, uma crise na organização, porque você é capaz de ouvir, de exercitar escutatório, analisar e calmamente tomar essa decisão. Aí podem até te perguntar assim, Mas é pra ontem, errado. mas você ainda mantém a tranquilidade, porque você, enquanto colaborador, uma pessoa sensata, equilibrada, diz, eu sou capaz de resolver esse problema, sem querer, né, gente, ferir o coleguinha com palavras, com gestos, que não deveriam acontecer, mas aí você calmamente diz, não, eu sou capaz de analisar rapidamente o contexto, e aí você pode dizer como é que você faz esse tipo de análise. O legal é que você tente colocar isso de uma forma assim, teórica e dê um exemplo prático de como você resolveu uma situação de pressão. Mas não diga que você procura o banheiro, fecha a porta e não vai resolver seu problema essa vez. Uma outra pergunta que também sempre aparece, e essa aí todo mundo tem dificuldade de responder, é assim: quais são suas principais qualidades e defeitos? Aí o que a pessoa responde muito nessa hora, Tati? Eu sou perfeccionista. Ai, gente, não faz isso não, que é a morte. Por favor, não faça isso. Você que tá aí assistindo esse vídeo, não responda que você é perfeccionista. Por quê? Isso dá a impressão pro recrutador e pra empresa de que você não quer assumir um defeito real e que você quer falar de um defeito que na verdade a empresa vai achar bom, porque se a pessoa é perfeccionista, ela quer fazer tudo muito bem feito, então no fim aquilo não é um defeito de fato. Então passa uma impressão de falta de sinceridade, assim, que você é uma pessoa desonesta, então não responda isso. Ainda que você seja perfeccionista, que você veja isso como um defeito, é uma resposta que ficou assim muito clichê e que ela é mal vista, sabe? Com certeza você vai ter outras qualidades e outros defeitos pra você falar que sejam reais, mas é importante na hora dessa resposta você, primeiro, enfatizar bastante as qualidades. O que são as suas qualidades? Porque você pode pensar assim, eu não sei direito quais são as minhas qualidades. Geralmente são coisas que as pessoas elogiam em você. Seus colegas de trabalho, ou se você não tem experiência de trabalho, seus colegas de escola, de faculdade, a sua família, com certeza você vai ter algumas qualidades que você pode ressaltar e que são importantes para o ambiente da empresa. Tipo, você tem uma boa comunicação, você trabalha bem em equipe, você consegue cumprir prazos muito bem, você consegue ser uma pessoa muito organizada, muito pontual e assim vai. Com certeza algumas dessas qualidades você vai ter. E na hora de falar dos defeitos,
defeitos. O que é importante você dizer? Ser sincero, dizer que você está ciente disso e que você está buscando melhorias, né, Tati? A gente faz com os nossos mentorados, a gente aplica um teste comportamental. Se você quiser saber mais sobre o teste, coloca aqui pra gente nos comentários. Quero saber mais, explica um pouco melhor pra gente entender. Dali a gente consegue extrair os pontos que precisam ser desenvolvidos e os pontos fortes da pessoa. Com essas palavras, a gente consegue ir lá no ponto forte, ressaltar isso e apresentar os pontos que não são ainda tão desenvolvidos para esse profissional, que podem ser apresentados durante essa entrevista, e pontos que não prejudicariam o desenvolvimento do trabalho naquela vaga. Então a gente faz isso com as pessoas que nós atendemos, e se você quiser saber mais sobre isso, coloca aqui pra gente que a gente grava um vídeo explicando mais sobre esse teste comportamental. A última aqui que as pessoas fazem muito é: onde você se vê daqui 5 anos? Essa aí, às vezes a pessoa não quer responder, porque ela pensa, gente, primeiro, ou eu não pensei nisso. Eu não posso responder. Calma aí. Ou eu não pensei nisso, ou a pessoa pensa assim, eu não faço a menor ideia. Ou pior, a pessoa fica tipo desanimada, ela pensa, eu não sei se vê daqui 5 anos, na mesma. Então assim, são coisas que você precisa evitar na sua resposta, e pra você evitar isso, você já tem que ter pensado nisso antes. Aí, vamos lá, o que você responderia onde você se vê daqui 5 anos? Eu tenho assim algumas listinhas de coisas que eu gostaria de fazer daqui 5 anos. Para aí, editor. Ela tem plano A, B, C, D, até a letra Z. Mais ou menos isso. Então, como eu, por exemplo, faria enquanto candidato? Primeiro eu vejo pra onde essa empresa também quer ir. Se você entrar lá no site, vai ter lá missão, visão e valores. Tu vai lá na visão. Então tu vê onde que essa empresa quer estar daqui a 5 anos, porque ela também fala pra você onde ela quer estar. E será que onde ela quer chegar é o lugar também que você gostaria de estar? Então é a hora de você se perguntar isso. Mas digamos que sim, então aí você vai lá e aponta. Eu gostaria de desenvolver uma carreira focada na área de gestão, vou focar no meu caso aqui, né? Na área de gestão. Gostaria de assumir uma liderança ou um time para chegar no resultado XYZ. Poderia pontuar dessa maneira. Eu já conheci pessoas que diziam assim: Daqui 5 anos eu quero mochilar pela Europa. eu quero viajar, fazer intercâmbio. Eu não julgo, gente, eu não julgo. Eu também não julgo não, porque eu também adoraria fazer. Mas Eu tenho até um caso, né, de um ex-aluno, quando já contei pra ele, que ele agora acho que está no continente africano, não sei qual país, mas a empresa não vê, ela não costuma ver isso assim com olhos tão positivos. Por quê? Porque ela vai investir numa pessoa e ela gostaria que essa pessoa estivesse com ela por mais tempo. Porque assim, olha, a empresa pensa assim, pra contratar, treinar, tem um investimento pra fazer. Aí a pessoa fica comigo só 1 ano, 2 e vai embora. Poxa, eu vou ter que contratar outra pessoa de novo, investir de novo e tal. Mas assim, né, gente, ninguém tá casado ali pra de eterno, né? Você tem a liberdade também de seguir a sua vida, seguir a sua jornada. Se pra você quer arrumar aquele emprego pra poder pagar o teu intercâmbio, o seu mochilão, tá tudo certo. Só ajusta o seu discurso pra você falar algo que te favoreça e também, igual a Elida falou lá atrás, sobre ajudar a empresa, né? E como você também pode contribuir com o resultado da empresa, porque é legítimo. Se você quiser viajar, não tem problema nenhum. Eu já viajei bastante, gosto de viajar também, sucesso! Agora é o seguinte, a gente vai pedir pro editor colocar todas essas perguntas. Você pausa aí seu vídeo, as perguntas vão estar aqui em algum lugar, não sabemos. E você vai anotar essas perguntas, e mais do que isso, a gente vai convidar você para você fazer esse exercício. Além de escrever a pergunta, escrever a sua resposta. Porque na hora que você for lá pra entrevista de emprego, essa resposta já vai sair naturalmente. Não é decoreba, não é pra você treinar e decorar aquelas palavras, não é isso. Mas é que se você já sabe mais ou menos o que pode ser perguntado, e se você já entende quais respostas você vai dar, na hora isso vai fluir muito mais fácil do que se de repente a pessoa pergunta e você jamais pensou naquilo. A pessoa te perguntando se vai estar daqui 5 anos e você, não sei. Isso não é bom, né? Então você vai pegar essas perguntas, colocar suas respostas e curtir esse vídeo, né? Porque fala sério, tenho certeza que isso aqui vai te ajudar. E é isso. A gente encontra vocês na próxima. Um beijo e até mais. Até mais.